Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da deficiência intelectual. Então, vou fazer um contexto com vocês a respeito do caminho que a deficiência intelectual ela foi percorrendo. Bom, a deficiência intelectual ela é neural, ou seja, ela é interna, não é? Embora ela seja comportamental no sentido de que nós temos que observar a atitude dessa pessoa em relação à vida, em relação às habilidades, para que ela seja considerada um deficiente intelectual, o comprometimento dela é neural, é neurológico. Então, sendo neural, sendo neurológico, mas propriamente dito, a deficiência intelectual, ela é neurobiológica, ela passa por mudanças de terminologia vinculadas à área da saúde. Então, hoje nós estamos na DSM-5. DSM-5, código, não é? Que os médicos, que os profissionais da saúde usam para classificar as doenças, as deficiências, os transtornos. Então, hoje, o mais recente, o que está em vigor hoje é a DSM-5, CID-10, é o código, né? Aqui eu me refiro aos códigos da área da saúde. E cada vez que há essa adequação de código, existem as mudanças de terminologia e junto com essas mudanças de terminologia, sempre há algo diferenciado a ser observado. Então, a deficiência intelectual, ela já teve o nome de retardo, de deficiência mental e hoje deficiência intelectual. Então, quando nós recebemos algum diagnóstico, ou nós vemos algum diagnóstico de uma pessoa já adulta, nem sempre ela vai ter o diagnóstico de deficiência intelectual. Às vezes é de retardo mental ou de deficiência mental. Porque a época que ela foi diagnosticada, às vezes era essa, a DSM-4, no caso que estava sendo utilizada. Mas hoje, o que está em uso pela saúde é a DSM-5, onde nós falamos deficiência intelectual. CID-10. Então, o código da deficiência intelectual hoje é o CID-10-F70. 70 significa deficiência intelectual. O que vem a seguir do 70, 70.0, 70.1, 70.2, significa o grau dessa deficiência intelectual. Então, primeiro eu quis contextualizar para vocês a questão desse caminho que a deficiência intelectual vem sendo desenvolvida dentro da área da saúde. Então, se eu falei para vocês que tem a questão da saúde vinculada à deficiência intelectual, o diagnóstico dessa pessoa, ele tem que vir da saúde. Qual é o profissional que faz esse diagnóstico? No decorrer da minha fala, eu vou explicar para vocês o que é a deficiência intelectual e eu espero que vocês percebam que para se ter um diagnóstico de deficiência intelectual, o correto, gente, é que a pessoa ela passe por uma avaliação, por um acompanhamento de uma pessoa, de um profissional, né, de profissionais, de uma equipe multidisciplinar. Porque a deficiência ela não é uma única área. Então, o correto para se fechar um diagnóstico de deficiência intelectual é uma avaliação multi, onde o psicólogo vai ter a parte dele, o fono a parte dele, o TO a parte dele, e o neuro fecha esse diagnóstico. Isso é o correto, mas nem sempre nas nossas escolas nós vamos ter isso. Porque muitas das nossas crianças do sistema público de saúde, que usam o sistema único de saúde, né, do sistema público no caso, às vezes eles têm acompanhamento com um único profissional e esse profissional já dá o diagnóstico, certo? Então, a gente tem o que é o real
e eu estou explicando para vocês o que é o ideal. Uma outra questão também em relação à deficiência intelectual, a visão em relação a ela, e aqui eu me pontuo na questão educação, na questão escola, ela foi equivocada por um bom tempo. Por quê? Porque muitas vezes, por desconhecimento do que realmente é uma deficiência intelectual, um atraso na parte ledora e escritora e leitora e das questões matemáticas eram identificadas pela escola como uma deficiência intelectual. Então a escola via a criança com a questão unicamente acadêmica, muitas vezes, a criança que tinha um comprometimento na aprendizagem, como um provável deficiente intelectual. Isso que eu estou dizendo para vocês é dentro desse caminho, né, de mudanças entre DSM, entre política pública. Eu mesma, eu já me deparei com situações assim muito difíceis para lidar em escola. Porque você avalia a criança, você observa a criança e você sabe que ele não é deficiente intelectual. Ele tem algo. Pode ser um transtorno de aprendizagem, podia ser um transtorno psiquiátrico, mas não necessariamente a deficiência intelectual. E ela, como faz parte da política pública, como faz parte da educação especial, o termo deficiência intelectual é mais usual, é de maior conhecimento em relação à maioria das pessoas. A escola muitas vezes já pensava e já taxava e já identificava essa criança como tal. E daí, para conscientizar a escola que deficiência intelectual não era isso, e sim outros fatores, não que essa criança com atraso na aprendizagem não tivesse alguma coisa, com certeza, ela ia ter um diagnóstico, mas não necessariamente de deficiência intelectual, era muito difícil. Então, a questão de deficiência, ela trouxe, vamos dizer assim, no passado, acreditando que hoje as coisas já estão melhores, ela trouxe um dificultador muito grande na questão de diagnóstico. Primeiro porque os diagnósticos não eram tão comuns, devido a esses fatores que eu expliquei para vocês, da necessidade de profissionais especializados. E na questão da educação também, um equívoco muito grande, onde se considerar a aprendizagem acadêmica como sendo deficiência intelectual, e não é apenas isso. Pode ser um dos fatores, mas quando nós falamos em deficiência intelectual, nós estamos dizendo de algo muito mais complexo. Então eu quero colocar isso para vocês em relação a contextualizar como a deficiência intelectual ela foi vista no âmbito de escola. E também um outro fator é que eu coloquei a questão saúde, escola, e agora eu vou trazer a questão assistência social. A deficiência intelectual, ela traz benefícios sociais para a pessoa, certo? Ela ser considerada um deficiente, ela tem alguns benefícios sociais em relação a isso. Então, muitas vezes, o fato de ter um aluno ou um filho classificado como deficiente intelectual ia favorecer o ambiente, família e escola em relação a algumas questões, certo? Questões como provas externas, no caso de escola, como benefícios sociais, BPC, no caso de família. Então, ter uma pessoa considerada como DI, como deficiente intelectual, ela traria certos benefícios. Isso não pode acontecer, nós temos que ter um rigor e um profissionalismo e uma seriedade muito grande quando se pensa em diagnosticar alguém, não é? Se ele tem, ele tem, se ele não tem, ele não tem. Para saber o que há
nessa criança, as observações elas têm que ser muito sérias, e para que se tenha um diagnóstico desse aluno, dessa pessoa, a seriedade tem que ser muito grande, independente dos benefícios que essa pessoa vai ter ou não. Aqui eu falei para vocês DI. Existe, pessoal, uma lei federal bem recente, ela é do ano passado, de 2019, em relação à terminologia. Nós não podemos falar, e aqui eu afirmo para vocês, não podemos falar porque está em lei, DI, DV, DA. Nós temos que nos dirigir às pessoas com o nome da deficiência, não é? Então, é uma pessoa com deficiência intelectual e não simplesmente uma pessoa DI. Eu falei para vocês para me lembrar e me explicar, e eu também procuro me corrigir a todo momento em relação a isso. Não é porque é mais fácil falar DI do que deficiente intelectual, né? Então, aqui eu fiz uma contextualização social para vocês da visão em relação à deficiência intelectual. Agora eu quero colocar um segundo ponto, que é em relação ao avaliar. Quando nós temos um aluno que suspeitamos, vamos pensar assim, que ele possa ter uma deficiência intelectual, ou quando eu recebo um aluno já diagnosticado, qual o caminho que foi feito para essa criança ter esse diagnóstico, ou qual caminho deveria ter sido feito, ou qual caminho deve ser feito para se fechar esse diagnóstico? É em base, pessoal, da observação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que aqui o nosso caso não é a avaliação, diagnosticar, não é? Mas eu acho que se nós estamos numa formação, se nós estamos nos formando em relação à educação especial e inclusiva, a gente tem que saber tudo. O meu propósito para vocês é esse, com que vocês saibam tudo que permeia o assunto em questão. Então, por isso que eu estou colocando para vocês essas questões em relação à deficiência intelectual. A observação da questão deficiência, ela não existe exame específico. Então, eu pego a criança, eu faço um exame cerebral e lá vai ser diagnosticado o que ela tem. Os pais falam muito isso. Nossa, professora, ele não tem nada, eu não vou levar mais não. Eu já levei no neuro, o neuro falou que o neuro já fez todo exame, fez exame de sangue, fez exame do coração, fez exame da cabeça e ele não tem nada, ele não tem. É a escola que está inventando coisa. Ele não tem não, ou é a escola que está inventando coisa, ou ele não aprende porque ele é sem vergonha. Pensando aqui na questão acadêmica, não é? A deficiência, ela é neurobiológica, ela é neural, ela é interna, mas ela não é física. Então, não existe um exame para ser feito. A avaliação em relação à deficiência, ela é comportamental, ela é observável. Comportamental, não no sentido de regra, né? Lógico, acho que vocês entenderam muito bem isso. Não é no comportamento da criança, se ele se comporta ou não. É comportamental no sentido de como ele responde às diversas ações, às diversas motivações em todas as áreas da vida oferecidas para essa criança. Então, quando o psicólogo, ele aplica os testes para essa criança, ele não observa só resultado do funcionamento intelectual. Quando nós aplicamos testes para fazer avaliação com essa criança, para ver se há suspeita ou não de deficiência intelectual, esses testes, eles não são apenas realização-resposta. Eles são observação do trajeto, porque é dessa forma que se avalia deficiência intelectual, através da observação.
por isso que demora o diagnóstico, por isso que a criança precisa ter uma maturidade mental para passar por esses testes, para passar por essas observações, porque uma criança pequena, 3, 4 anos, ela ainda não tem, né, todo o seu ser formado para responder a determinados testes, que são testes, protocolos pertinentes à deficiência intelectual. Então, a deficiência, a avaliação dela é observável. Então, muitas vezes, quando a gente explica ao professor, olha, professor, pontua, observa isso, observa aquilo. Muitas pessoas têm uma certa resistência, falam, ela vem a teoria. A teoria, ela é importantíssima, por quê? Principalmente na questão de deficiência intelectual, porque são aqueles pontos que nós temos que observar, pontos importantes que a teoria traz para se chegar a um diagnóstico preciso. Bom, então ela não é física, né? Ela não é palpável a deficiência, não existe um único exame para isso. Existem testes onde se observa o comportamento da criança, do adolescente, frente ao estímulo oferecido. É assim que se avalia para se fechar o diagnóstico de uma deficiência intelectual. O professor da sala de recurso, quando ele vai para a escola, quando eu vou para a escola, o especialista da área, quando vai para a escola, para dar esse suporte para o ambiente escolar em relação a uma possível avaliação, a nossa ação é essa, é observar as ações da criança frente ao que nós colocamos de desafio para ela, para ver se ela se encaixa dentro, não é? Ou não de uma possível deficiência. Aqui também eu quero colocar uma questão para vocês em relação a essa questão física da deficiência, quando nós pensamos na hidrocefalia e na microcefalia. Hidrocefalia e microcefalia, elas não são consideradas deficiências, elas são consideradas doenças no momento de nascimento. Essa criança ela pode vir ou não ter a deficiência em grau diverso, tá? Mas o fato de ter micro ou hidro não significa que ela tem uma deficiência já, certo? Ela precisa passar por um amadurecimento, por um desenvolvimento, para depois se observar se ela vai ter esse comprometimento ou não. Mas, no caso de hidro e micro, ela tem uma má formação cerebral em áreas diferenciadas. Aí sim, essa questão ela é física. Porque quando uma pessoa ela passa pelo acometimento da hidrocefalia ou da microcefalia, essa má formação ela deixa o quê? Resquícios físicos. Então vamos supor, a pessoa, a má formação dela foi no lobo frontal. O lobo frontal é responsável por uma área do nosso desenvolvimento, emoção, tomada de decisão, enfim. Lobo direito, leitura, tô dando exemplos. Lobo esquerdo, uma outra área. Aí sim, o médico, ele vai já adiantar para a família qual área do cérebro ficou comprometida. Ficou comprometida pela doença que a criança teve, ou pela hidro ou pela microcefalia, no caso, certo? Daí sim. Só que esse comprometimento não necessariamente vai trazer a uma deficiência intelectual. Porque a deficiência intelectual, a má formação cerebral não está associada a ela. Essa criança com microcefalia ou com hidrocefalia, ela tem que ser observada também ao longo do tempo para ver se ela adquiriu, se ela tem a deficiência. Eu tenho um caso para contar para vocês em relação a isso, de um aluno, agora ele concluiu o ensino médio, numa das escolas estaduais que eu acompanho. Ele nasceu uma criança sem nenhuma deficiência, lia, escrevia, tinha um desenvolvimento comum. Ele foi viajar, foi pra praia
E nessa viagem, uma ultrapassagem, ele sofreu um acidente. Ele sofreu um acidente e a área mais afetada dele foi o cérebro. Passou por inúmeras cirurgias, tal. Teve vários traumatismos. Ou seja, o físico do cérebro dele foi afetado. Depois dele passar por uma reabilitação, longo tempo, ele volta para a escola. Quando ele volta para a escola, ele já não lembrava mais como escrevia o nome, não lembrava as letras. Por um tempo ele teve inclusive um cuidador, porque ele já não conseguia, mesmo adolescente, amarrar mais seus sapatos, fechar um zíper. Ele adquiriu uma deficiência intelectual por conta de um acidente. Daí sim, se fosse feito um exame, ia ser observado o quê? Várias áreas do cérebro dele afetadas. Mas daí, nesse caso, é uma deficiência intelectual adquirida por um acidente. Então, não sei se eu consegui deixar claro isso para vocês, que a deficiência intelectual, ela é observável e não necessariamente palpável em relação a essas questões de exames, a essas questões de recursos visuais que eu tenho para saber se a deficiência intelectual existe ou não. Então, aqui eu trouxe para vocês 2 pontuamentos. Nós vamos dar uma descansadinha, tomar uma aguinha e depois no próximo vídeo eu continuo com vocês explicando mais uma questão, algumas questões, alguns levantamentos em relação à deficiência intelectual. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui.